Bom dia, queridos, queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo. Vamos começar com esse texto, né? Falar um pouco aqui dos grupos familiares e entrarmos também hoje, Mateus 28, sobre um pouco da história da igreja no Brasil, né? Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28. Mateus 28, de 18 a 20. Todo mundo achou? Vamos juntos, então? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra, ó Deus, e agora na escola bíblica dominical, que o Senhor nos ensine e que possamos ser praticantes da tua palavra, Pai. Abençoa, Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curar, ó Deus, seja no corpo ou na alma, traga, ó Deus, saúde para a vida de cada um, Pai. Obrigado, meu Deus, assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui uma afirmação, Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Temos uma ordem, ide, portanto, fazer discípulos. E temos uma promessa, que é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero destacar só o ide, verso 19, né? Ide, portanto, fazer discípulos. Então, o ide está mostrando que nós temos que ir e não esperar. E nós estamos aí na campanha de trazer crianças à igreja, né? Ore por isso, para que toda a igreja possa se envolver, né, nesse propósito. Esses dias, foi terça-feira, né? A gente foi lá na casa da Zilma e os netos dela se interessaram, né? Conversei lá com eles e disse que se viesse, viria contigo. Aí vai orando e a gente vai conseguir ainda trazer, se Deus quiser, eles e outros, né? Estamos entrando em contato também com outras pessoas e também que você possa, todos nós como igreja, possamos assim fazer, né? Agora eu estou percebendo que a gente vai ter que buscar também os da igreja, né? Tem que buscar, eu já falei para o Asla, domingo que vem eu vou passar lá, que eu já vou lá perto mesmo, buscar os meninos, já passo e já busco também, né? Tem muita gente que a gente tem que buscar, não tem? Olha como é que está hoje aqui. Eu estou preocupado, você não está não? Dá uma olhada aí, olha aí. Pode contar, os irmãos, será que está doente, que está em alguma festa, está de ressaca, o que é que aconteceu hoje? Então vocês me ajudem, vocês que vieram, parabéns, né? Me ajudem aí, pergunta para os mais próximos, né? A Maristela pergunta para a Ângela, o Alex pergunta lá para a sogra e para o sogro, né? O Romualdo eu sei que está viajando. Renato e o Dário não sei. Quem mais? Tem a Leninha, mas o Roberto também não sei. Eu sei que a dona Cleusa, parece que foi a Goiânia para ajudar para Aparecida de Goiânia, né? A Nora fez uma cirurgia, se não me engano, ela está cuidando lá. E tem outros também que já tem um tempo que não aparece, né? Nos ajude aí, não deixe só com o pastor, entre em contato, né? Para a gente valorizar a escola bíblica dominical. Amém? Não sei se a Zuma está de plantão hoje também. Nós temos aqui os líderes dos grupos familiares. O que precisa ter os líderes? Então,
Ore por esse propósito também, né? O líder precisa ser comprometido, ter fome de Deus e do seu reino, precisa ser um facilitador da participação de outros, precisa ser disponível, precisa ser fiel, precisa ser um líder e precisa ser ensinável. Já está ali para a gente orar por esse propósito. Depois nós vamos falar também sobre o líder auxiliar, né? E nós estamos ainda no mês, né? Hoje, o último dia do mês de agosto, e nós comemoramos nesse mês de missões, e no dia 12 de agosto de 1859, quem chegou aqui no Brasil? Essa data de 12 de agosto de 1859. Symington, né? Asbel Graham Symington chega ao Brasil como missionário para plantar a igreja presbiteriana aqui. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12. Nós vamos falar um pouco sobre a história e governo da igreja e também sobre como funciona, né? Um pouco da doutrina, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, fazendo uma panorâmica aqui. É emocionante ler sobre a história desses irmãos que deram as suas vidas, né? Symington chegou ao Brasil aos 26 anos, morre aos 34 anos, apenas 8 anos de trabalho, mas foi um trabalho abençoado por Deus. Todo mundo achou? 1 Coríntios 12, dos versos 1 Coríntios 12, de 12 ao 27. Todo mundo achou? Diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o corpo for olho, onde estará o ouvido? Onde estaria o ouvido? E se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros e um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra, também os que nós não damos, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não necessitam disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros uns com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Amém. Até aqui. Então, como corpo, precisamos cuidar uns dos outros, né? O que acontece se o seu dedão do pé se machucar lá a unha do pé do seu dedão lá? O que acontece? Todo o corpo
Vai sentir, não vai? E você vai cuidar do dedo, ou você, não, é só o dedo, não tem problema não, deixa para lá. Não vai fazer diferença, não vou cortar. Você não faz isso, né? A gente cuida, certo? Então, assim, como igreja, somos um corpo, né? O corpo de Cristo, cada um tem a sua função nesse corpo e devemos cuidar uns dos outros. Todos temos um só Espírito, a diversidade dos dons, mas a unidade do Espírito Santo como igreja. E quando se fala de igreja, né? No Novo Testamento, a palavra grega usada tem vários significados. Vamos ver, então, alguns significados aqui de igreja. Primeiro, um grupo de crentes de uma determinada localidade, uma igreja local. Por exemplo, a igreja que estava em Jerusalém, conforme Atos 11, 22. A igreja de Antioquia, Atos 13, 1. E outros trechos. Então, igreja local. Essa é uma maneira de falar da igreja. Segundo, um grupo de crentes que se reunia na casa de uma determinada pessoa, uma igreja doméstica, como a gente vê lá em Filemão, verso 2, 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 15, são textos que falam de igrejas domésticas, né? Também outra definição de igreja, vários grupos de crentes em diferentes lugares unidos na mesma fé. Então, já abrangeu vários lugares, grupos de crentes, né, de diferentes lugares unidos na mesma fé. Igreja do Senhor, de várias outras localidades, mas todos unidos na mesma fé. Outra definição de igreja é a totalidade daqueles que no mundo inteiro professam a Cristo e se organizam para fins de culto, chamada genericamente de Igreja de Deus. Igreja de Deus. Abre a sua Bíblia, nós já estamos aqui em 1 Coríntios, então vamos, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. 1 Coríntios 10, 32. A totalidade daqueles que no mundo inteiro professam a Cristo e se organizam para fins de culto, chamada genericamente de Igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Achou? Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Aqui a igreja de Deus já está se referindo à igreja de maneira mais abrangente, né? A igreja em toda a terra, né? A totalidade daqueles que no mundo inteiro professam a Cristo. Então, aqui é o que se refere ao verso 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Também outra definição é a totalidade dos crentes, quer no céu, quer na terra, que se uniram ou ainda se unirão a Cristo como Salvador e Senhor, chamada de corpo de Cristo. Vai lá no texto de Efésios, vai um pouco à frente aí, Efésios, capítulo 1, versículo de número 22. Efésios, capítulo 1, verso de número 22. Diz o texto: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Capítulo 3, verso 10 e 21. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 21.
A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E assim por diante, né? Então a igreja aqui se referindo ao corpo de Cristo, a totalidade dos crentes, tanto na terra como no céu. É o que nós chamamos na teologia de a igreja que está aqui na terra, a igreja militante. A igreja que está no céu é a igreja triunfante, né? Mas é uma só igreja, né? E também, quando se fala de igreja, nós podemos ver aqui duas definições também de igreja, por exemplo, na cidade de Pontalina. A igreja como um corpo de Cristo. Nós temos quantas igrejas em Pontalina? Uma. Quando Deus olha para a sua igreja em Pontalina, Ele não está vendo, né, a denominação, Ele está vendo a igreja, o corpo de Cristo. Agora, com relação à denominação, nós temos quantas denominações em Pontalina? Muitas, né? Graças a Deus também. Pela Igreja Cristã Evangélica, pela Igreja Batista, Assembleia de Deus, Avivamento Bíblico, Deus e Amor, que mais? As igrejas, pelo menos, são reconhecidamente bíblicas, né? Presbiteriana. Então, denominações e mais uma igreja só. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais espalhadas por todo o território brasileiro, unidas pela mesma fé, pelos mesmos princípios doutrinários e pelo mesmo sistema de governo. Então, três coisas nós temos aqui, né? É uma federação de igrejas unidas pela mesma fé, pelo mesmo sistema de doutrinário, princípios doutrinários, e pelo mesmo sistema de governo. Daqui a pouco nós vamos ver sobre essa questão, a diferença também que há nas igrejas quanto ao sistema de governo. Então, vamos ver um pouco aqui da história, né? Quando que você acha que chegou o protestantismo no Brasil? O Brasil foi descoberto quando? Que dizem, né? Dizem, né? Olha, daí você é a professora, sabe até o dia, né? 22 de abril de 1500. Quando chegou, então, os protestantes no Brasil? Será que tinha algum protestante nesses navios aí que chegaram? A gente não sabe, né? Mas a gente sabe que depois, em 1557, os franceses, né, tentaram, invadindo o Rio de Janeiro, eles traziam com eles presbiterianos nessa empreitada aí, né? O grupo era composto por católicos e por presbiterianos. A colônia deveria caracterizar-se pela tolerância religiosa, mas 3 pastores acompanhavam o grupo com o objetivo de dar assistência religiosa aos colonos e pregar o evangelho aos nativos. A invasão fracassou e eles foram expulsos em 1567. Então, 10 anos ficaram, né? 1557 a 1567. Depois, outra tentativa, os holandeses, né? Em 1624, onde que eles tentaram se instalar. O presbiterianismo também, na Bahia, né? Ficou até março de 1625, apenas pouco tempo também, né? Expulsos da Bahia, os holandeses se reorganizaram e invadiram Pernambuco em 1630. E em 1654, eles foram definitivamente expulsos de nosso país e as comunidades reformadas que eles haviam implantado no Nordeste desapareceram. E a implantação do presbiterianismo, então, depois só veio quando? Veio o Symington, a Isabel Green Symington, não pode esquecer essa data, né?
12 de agosto de 1859, né? Chega aqui o Sarmiento aos 26 anos de idade, né? No Brasil, e no dia 22 de abril de 1860, Sarmiento dirigiu o primeiro trabalho em português. Ele aprendeu logo português, né? Porque ele só sabia o inglês. Foi numa escola bíblica dominical e tinha 3 crianças e 2 moças. Esse era o número de pessoas, né? Nós não estamos hoje, a gente não está muito acima não, né? Então, para 160 e quantos anos? 166 que a gente fez agora, né? Então, mas foi crescendo, graças a Deus. O primeiro brasileiro a se tornar membro da Igreja Presbiteriana se chamava Serafim, e ele fez a sua profissão de fé e batismo dia 22 de junho de 1862. Interessante que por que essas datas tão, sabe até o nome? Porque o pessoal registrava, né? Tinha os diários, o Sarmiento tinha o diário dele, tanto com que ele escrevia, né? Contando as coisas, e também as atas também que, por exemplo, depois do segundo missionário presbiteriano a chegar no Brasil foi Alexandre Blackford, que era casado com a irmã de Sarmiento. Ele e a esposa chegaram ao Rio de Janeiro no dia 25 de julho de 1860. Então foi um reforço importante. Depois vem também o terceiro missionário, que era um alemão naturalizado norte-americano chamado Francis Schneider. E ele chega no dia 7 de dezembro de 1861. Então, e aí a igreja foi crescendo, eles viajaram por todo o Brasil, né, pregando a palavra de Deus e aprendendo também aí a cultura, e foram... o Alexandre, né, ele foi para São Paulo com o objetivo de evangelizar a capital e o interior. Assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, foi organizada no dia 22 de 1862. Naquela época não era como hoje, que precisava ter um número suficiente de membros e de liderança e de recursos para organizar uma igreja. Bastava, com os primeiros convertidos, já organizava a igreja, né? Então a igreja foi organizada no Rio de Janeiro, São Paulo, Brotas, no interior de São Paulo também, Lorena, Borda da Mata, em Minas Gerais. Interessante, né? Tem os parentes da Edmara que moram lá em Borda da Mata, tiveram aqui também, né? Antigo, 1860, das mais antigas, né? 1869. A Catedral do Rio de Janeiro está lá, né? 1862. E aí veio a organização do presbitério, né? A reunião das igrejas, organizou o presbitério. Depois foi organizado também um sínodo, né? Que é a reunião dos presbitérios. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então tem aí as igrejas, a igreja local, várias igrejas se reúne o presbitério, com o presbitério se reúne vários outros presbitérios, temos 2 ou 3 presbitérios, se reúne o que nós chamamos de sínodo, né? E aí crescendo se reúne, começou no dia 7 de janeiro de 1909, foi organizada a Assembleia Geral, que nós chamamos hoje de Supremo Concílio. 1909. Sistema doutrinário. Como é o sistema doutrinário da Igreja Presbiteriana do Brasil? A Igreja Presbiteriana do Brasil adota
como exposição das doutrinas bíblicas, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor ou breve Catecismo, né? A nossa única regra de fé é a Bíblia Sagrada. Nós usamos os catecismos, que são a sistematização das doutrinas bíblicas, né? Mas a única regra de fé é a palavra de Deus. Quando se fala de Westminster, isso te lembra de quê? Abadia de Westminster. Onde é que está esse lugar? Vocês lembram quando faleceu a princesa Diana? Lembra? Lembrou? Onde é que está então? Em Londres, na Inglaterra, né? Então, lá se reuniu por um bom período de tempo, né? Pastores anglicanos, congregacionais, independentes, batistas e presbiterianos para formar, então, essa confissão de fé, e é chamada de Confissão de Fé de Westminster porque as reuniões eram feitas lá, né? Olha para você ver aqui o número de reuniões. Fez 1.163 sessões, sem contar as reuniões de comissão e subcomissões, e a participação média variava entre 60 a 80 membros. A presença maior foi, nessa assembleia foi de 96 membros. Então, se reuniam para discutir as doutrinas bíblicas, né, e sistematizar, então, essa confissão de fé, né? Depois, se você quiser conhecer mais, a gente tem um material, pode mostrar para você tanto o Catecismo Maior, o Catecismo Menor e a Confissão de Fé de Westminster, né? Então, a Igreja Presbiteriana da Escócia e da Inglaterra e dos Estados Unidos da América adotaram a Confissão de Fé e os catecismos como padrão doutrinário. A Igreja Presbiteriana do Brasil fez o mesmo, né? Sim. Pegar a Bíblia de Estudo de Genebra, tem algumas outras, além do que a gente normalmente utiliza, catecismo maior, a confissão do catecismo. A Bíblia de Confissão de Genebra tem lá, tem a confissão também. E tem alguns outros lá, mas esses não são, a gente tem, né, não trata como símbolos de fé, não, né? Não. Tem a Cânones de Dort, confissão belga e catecismo de Heidelberg. Isso. Esses três não são adotados só para a gente fazer uma comparação, que é bem parecido, né? São adotados por outras igrejas, né? Históricas, mas o que é adotado pela Igreja Presbiteriana são o Catecismo Maior, o Catecismo Menor e a Confissão de Fé de Westminster, né? Muito bem. Sim. O Sino de Dort, Alex, ele hoje não é tão assim falado, tal, porque ele acaba... Sino de Dort. Você tem que bater de frente e tal, mas ele é extremamente útil para a Igreja Reformada. É verdade. Ele é assim... Todos aqueles, né, lá são porque esse muito bom. Foi muita gente que ficou reunida por muito tempo para chegar àquela decisão. Quem aqui tem a Bíblia de Genebra, de estudo? Quem não tiver, ou tem a Bíblia hoje, que é a Bíblia reformada. A fé reformada. Tem a Bíblia de Estudo de Fé reformada. Isso, mudou, né? Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa da Genebra, né? E por que Genebra? O que lembra Genebra? Calvino, porque Genebra, vocês sabem, é a cidade de Genebra, na Suíça, né? Onde João Calvino, que foi uma mente brilhante, né? Que Deus levantou na época da Reforma Protestante, né? Juntamente com Martim Lutero, e ele sistematizou
aí escreveu, né? Foi, de fato, muito usado por Deus. Escreveu as chamadas Institutas, né, da religião cristã, como que é uma teologia sistemática, né, parecido com a teologia sobre as doutrinas bíblicas, né? E também Calvino ele tinha a facilidade de pregar nas próprias línguas originais do grego, do hebraico, né, a palavra de Deus. E nós temos hoje ainda, né, olha só, a Reforma Protestante se deu em 1517, né, e Calvino viveu até 1500 e alguma coisa, que eu não estou lembrado agora, mas até hoje, olha só, depois de muitos anos, nós temos aí os material, né, como, por exemplo, os comentários da Bíblia de quase todos os livros da Bíblia, menos Apocalipse. Apocalipse ele não comentou, né? Comentários bíblicos, né? Comentando versículo por versículo aí da Bíblia. Então, a obra, muito trabalho mesmo, né? Um pastor que nos nossos dias está procurando também comentar todos os livros da Bíblia, né? Pastor Hernandes Dias Lopes, e esses dias eu estava ouvindo ele dizer, num podcast, falta poucos livros, acho que não, falta uns 20, 25, por aí mais ou menos, que falta para concluir, né? Então, é muita coisa, de Gênesis a Apocalipse, né? Então, é uma riqueza, e você vai lá nos comentários de Calvino, é uma riqueza também, né? Pena que hoje os crentes têm muita preguiça de ler, de estudar, né? Mas é uma riqueza, né? Uma riqueza doutrinária com a sustância, né? Para quem gosta eu gosto de brincar que é como que fosse um mocotó do céu, né? Sustância, ou um churrascão. Bênção de Deus. Então, entendeu aí qual que é o sistema doutrinário da Igreja Presbiteriana? Nós temos como regra de fé e prática a Bíblia, a Palavra de Deus, e como explicando, né, a palavra, a gente adota aí a Confissão de Fé de Westminster e também os catecismos maior e breve. Os catecismos são feitos em perguntas, né? Por exemplo, quem sabe dizer aí uma pergunta do catecismo, muito famosa, né? Perguntas e respostas, pergunta e resposta, pergunta sobre os 10 mandamentos, pergunta sobre a oração do Pai Nosso, pergunta sobre os ofícios de Cristo, mas tem uma pergunta muito famosa que se faz lá no catecismo, né? A primeira pergunta é: qual o fim principal do homem? Né? Qual o propósito principal do homem? Qual? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, alegrar-se nele para sempre. Esse é o fim principal do homem. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Olha só que fim maravilhoso, né? Que o Senhor nos fez, nos criou para conhecê-lo e se deleitar em Deus. Quando a pessoa entende isso, ele de fato encontra a maior realização que o ser humano pode ter. Porque as pessoas estão buscando realização em um monte de coisa, mas não satisfaz como só Deus pode satisfazer. Né? Então, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, né? E se alegrar nele para sempre. Glória a Deus. Amém? Alguma dúvida até aqui? Então, nós vimos um pouco da história,
um pouco do sistema doutrinário, e agora vamos ver um pouco do governo, como que funciona o governo. Nós temos pelo menos 3 tipos de governo nas igrejas. O governo chamado de representativo, o governo episcopal e o governo congregacional, que as igrejas adotam, né? Como que é o governo representativo, que é adotado pela igreja presbiteriana e que nós temos na nossa democracia, vamos dizer assim, né? Adotado também no nosso governo civil. Qual é? Como que se faz o governo representativo? Você vota os seus representantes. A própria palavra já está dizendo, né? Representativo. Então, a igreja presbiteriana faz assim, nós votamos naqueles que serão quem? Quem que são os líderes da igreja? Os pastores, os presbíteros, os diáconos. Amém? Então, nós votamos neles para eles nos representarem. Os pastores e os presbíteros, né? Assim nós temos o conselho, que se reúne para decidir, tomar as decisões. Por exemplo, aqui, os presbíteros, juntamente com o pastor, formam o conselho que cuida do governo e da disciplina daquela igreja local. Os diáconos formam, então, a junta diaconal, que cuidam da ordem no templo e os seus arredores e da assistência social. A junta diaconal funciona sob a orientação do conselho. Alguns atos do conselho dependem da aprovação dos membros da igreja reunida em assembleia. Então, o conselho também não toma decisão, tem algumas decisões que o conselho precisa da reunião da igreja, da assembleia, para decidir. Quais decisões? Por exemplo, a aquisição ou transferência de imóvel de propriedade da igreja só pode ser feita mediante a aprovação da assembleia, né? Então, para vender, para comprar os móveis, imóveis da igreja, né? O conselho não pode fazer essa decisão, só o conselho, precisa reunir a assembleia. E aí a assembleia vota, né? O conselho pode chamar o pastor para 1 ano, mas só 1 ano, renovando, sendo renovado de ano em ano, né? O conselho reúne e decide assim, por 1 ano. Mas a partir de 2 anos para cima, 2, 3, 5 anos, tem que ser a assembleia, votar para se o pastor vai continuar a permanecer na igreja ou não, né? Se vai convidar outros, se tem eleição para outros, são candidatos à eleição, quem vai estar na igreja para os próximos anos, né? Tá entendendo? Então, assim é o governo representativo. Deixa eu só falar um pouco mais então aqui sobre essa questão do governo representativo, que aí depois tem o conselho local, né? Nós temos na nossa igreja 4 presbíteros, né? Mas apenas 2 fazem parte hoje do conselho, né? Uma vez presbítero, uma vez sendo ordenado presbítero, para sempre o presbítero fica, mesmo que não esteja fazendo parte do conselho, ele fica em disponibilidade, né? Precisando é só chamar. Então, a reunião do conselho local da igreja. Quando é a reunião, como eu já falei, de várias igrejas, né? Aí chama presbitério. Por exemplo, nós fazemos parte do presbitério de Goiânia. Vamos lembrar aqui quais são as igrejas do presbitério de Goiânia que compõem algumas igrejas do interior, igual Pontalina, Cromínia, né? A congregação de Edéia, e aí tem Trindade, né? E aí Cidade Livre, né? Cidade Livre, Aparecida, Parque Real, é Aparecida também, Parque Real, né? Parque Real,
Balneário Meia Ponte, a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, o que mais? Acho que são... e Veiga Jardim. Do Veiga. Então, essas são as igrejas que compõem o nosso presbitério. Quantos presbitérios tem nessa nossa região de Goiânia? Se não me engano, são 6 ou 7 presbitérios, né? Que compõem várias igrejas, né? Então, esse é o presbitério. O presbitério reúne uma vez por ano, uma reunião ordinária, pelo menos, né? Tem as reuniões extraordinárias também, mas uma vez por ano, no final do ano, a reunião ordinária, onde as atas de todas as igrejas e os representantes de cada igreja, os presbíteros que vão representar, se reúnem, então, pode ser a reunião em qualquer uma dessas igrejas, né? E aí é eleito todo ano a mesa de diretora, né? Presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, para o presbitério. Está dando para entender? Qualquer coisa, pastor, não entendi não. Né? E aí, depois do presbitério, tem a outra, abrangendo a região maior, nós chamamos de sínodo, né? Que é a reunião dos presbitérios, dos representantes dessas igrejas, dos presbitérios, né? O Alex é um desses representantes do nosso presbitério ao sínodo, né? Que é a reunião dos pastores e presbíteros. E aí a reunião ordinária do sínodo é de 2 em 2 anos. Se reúne também, né? Tem as reuniões extraordinárias e tem a reunião ordinária. Os anos ímpares, né? Os anos ímpares. E tem, aí depois, abrangendo todo o Brasil, aí não é a reunião dos sínodos, é a reunião de todos os presbitérios do Brasil inteiro, onde mandam os representantes de cada presbitério, né? Pastor, pelo menos dois ou três pastores, e 2 presbíteros e os suplentes, né? Para essa reunião do presbitério. Se pode reunir em qualquer uma dessas cidades do Brasil aí, que tenha condições de ter a reunião do que nós chamamos de Supremo Concílio, né? Que é reunido ordinariamente de 4 em 4 anos, né? Interessante que na igreja presbiteriana, qualquer pastor ou presbítero pode ser eleito presidente da igreja, né? Que esteja na reunião do Supremo Concílio, né? É eleito, então, de 4 em 4 anos, continua aquele que já está, no caso hoje, atualmente, é o pastor Roberto Brasileiro, que lá de Minas Gerais, pode ser reeleito ou se vota para um novo pastor ou presbítero. Já teve presbítero que foi presidente nacional da igreja, né? Deu para entender, né? Então, esse é o governo representativo. Como que é o governo episcopal? Como funciona o governo episcopal? Igreja Católica é um modelo, né? Tem mais igrejas, tem igreja evangélica que adota esse modelo episcopal? Todas pentecostais e neopentecostais. Que é tem o presidente ou o bispo lá, né? Ele que manda e desmanda. Você não vê isso? Mudança de pastor. O pastor presidente decidiu, eu vou tirar esse pastor, colocar isso aqui. Então, é um só, né? Acerta. Pastor Davi. Inclusive, umas que falam assim, a nossa não é assim. A nossa tem um conselho. Sério? Só que o conselho é escolhido pelo chefe. Entendeu? Aí escolheu o meu genro, minha nora, Aí, se você não fizer o que eu estou pedindo, eu tenho autonomia para te tirar. É piada, né? Assim, todas elas sem exceção. Então, as igrejas neopentecostais e pentecostais, né, como a Assembleia de Deus, é o sistema que eles adotaram, né?
e universal, e mundial, e o que mais? Então, tem esse sistema de governo onde o presidente, né, que toma as decisões, né, certamente tem lá os seus conselheiros, né, para tomar as decisões, mas muitas vezes vai do que o presidente é que manda, né, o bispo que manda, né, entendeu como é que é, né? Esse é o governo episcopal, né? E o governo episcopal, o sistema é uma só pessoa que decide, por isso os erros são mais frequentes, né? No sistema congregacional, como funciona o sistema congregacional? O batista é um sistema congregacional, né? Se reúne a congregação para tomar as decisões. Aí não é o conselho sozinho, os presbíteros e pastores, é toda a igreja, toda decisão, às vezes não é nem toda, né? Muitas vezes com a diretoria lá o pastor toma suas decisões também, mas geralmente as decisões mais importantes, vamos dizer assim, são decididas em assembleia, né? No sistema congregacional, todos tomam parte em todas as decisões, e aí nem todos estão preparados, né, para tomar todos os níveis, porque muitas vezes as pessoas, tem pessoas preparadas, tem pessoas despreparadas, mas dá oportunidade para todo mundo, né? Então... Isso faz a batista uma bagunça, porque vai ter igreja que vai ser mais alinhada à doutrina da reformada, e tem outras que vão ser mais pentecostais. Aí... Então, no caso, as batistas são mais um sistema independente também, né? Uma igreja não interfere na outra igreja, tem a sua ligação, mas não é como a igreja presbiteriana que vem de alto também, por exemplo, se a gente se rebelar, não, agora nós vamos ser pentecostal e vamos adotar outro sistema de doutrina e outro sistema de governo. Não, aí não pode, né? Tem a disciplina também, né? E aí, todos esses sistemas de governo não são perfeitos, né? Talvez o mais fácil de evitar os erros aí seja do sistema representativo, né? Muitas vezes, não quer dizer que não tenham pessoas também despreparadas, né? Supõe-se que a gente vai eleger quem? Presbíteros, diáconos que sejam preparados para assumir essa posição de liderança, né? Se a gente elege mal, então também a igreja vai sofrer as consequências disso, né? Mas o sistema, né? O sistema é bom, né? Esse sistema representativo é bom. É o que acontece também com o nosso sistema civil, né? Você está satisfeito com os prefeitos que você elegeu, vereador, deputado, senador, tá ok, tá beleza? Se não está bom, a culpa também é de quem? É nossa, quem que votou? É eu, você que votamos, né? Então, eu acho que, pelo menos nossa esperança, né? Pensando aqui na nossa cidade, hoje tem as exceções, né? Mas para o pleito antigo, para o que está hoje, né? Para os vereadores anteriores, para os que estão hoje, eu quero crer que os que estão hoje lá na Câmara são mais preparados do que os que estavam anteriores, né? Parece que aí o pessoal deu uma acordada também. Foi tanta coisa que aconteceu que vamos eleger um pessoal melhor aí para gente mais preparada, né? A gente não sabe se a questão também do preparo intelectual vai se unir também ao preparo
de caráter, né? Porque às vezes a pessoa pode ter um bom preparo também, intelectual, mas o caráter muitas vezes deixa a desejar. Então, oremos, né? Oremos. Eleição ano que vem, hein? Você lembra que você votou no ano passado, aliás, 4 anos passado, para deputado estadual? Lembra? Deputado federal? A gente não lembra, a gente nem ora. Aí a gente quer que as coisas dêem certo. Você nem lembra quem votou, não ora. Votou e pronto, acabou, esqueceu. Santo Deus, eterno Pai, tem misericórdia de nós. Tem que lembrar e orar o ano todo. Eu lembro dos que eu votei, presidente, deputado estadual, meu deputado federal não ganhou, mas o deputado estadual ganhou, senador, né, ganhou, o governador e aí o presidente, né? Então, tem que orar, né? Tem que orar. Está chegando de novo aí, né? E participar, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Então, está aí o sistema de governo. A Igreja Presbiteriana do Brasil rege-se por sua Constituição. Nós temos uma Constituição, nós temos um código de disciplina e princípios de liturgia, né? Engraçado, nessa questão de princípios de liturgia, nós temos os princípios de liturgia, mas não quer dizer que é igual. A gente tem, é aberto, mas a gente segue os princípios, mas tem igrejas presbiterianas, é diferente. Por exemplo, quando você olha uma igreja Deus e Amor, você viu uma, você viu todas. Até igrejas como outras diferentes, Universal, por exemplo. Você viu uma, você viu todas, né? Tanto faz lá do sul como no norte, né? Você viu, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil. Você vai numa, você já é igual em qualquer lugar. A igreja presbiteriana não é assim. Você vai na igreja presbiteriana lá do Rio de Janeiro, você até estranha. Aquela igreja tradicional, onde o pastor usa aquela beca, né? Veste aquele negócio lá, né? Parece até um padre, né? Mas é o costume da igreja, né? E você vai, por exemplo, na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, você já vê diferença, né? Pastor, a liturgia, aquela liturgia aberta e tal, camisa florida. Você vai lá na igreja no Amazonas, na igreja presbiteriana do Amazonas, você vê um jeito, que tem os princípios de doutrina, segue os mesmos princípios, mas tem umas que é mais tradicional, tem uns que, né, nem bate palma, tem outros que já são, né, tem a bateria, o pessoal bate palma, bem, um culto assim bem espontâneo, né? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Não pode ser um culto formal, frio. Formal né? Mas um culto que, digo assim, engessado, né? Mecânico, não pode ser assim, mas também não pode ser um oba-oba, né? Mas ter as duas coisas, tanto alegria como reverência. É isso que a gente vê em Atos, né? O culto, naqueles irmãos linhagem, lá em Atos 2, né? Havia tanto alegria como reverência, temor do Senhor, né? E oremos por isso também, né? Você, Maristela, que está aqui na frente, aqui, cantando aqui, né? Mas a Ângela, os irmãos, os meninos tocando, você está satisfeito com o pessoal quando eles estão ali? O pessoal está acompanhando, está animado, está junto, né? Ou você está aqui, né, dando o seu melhor, se esforçando para cantar e para tal, e você olha assim para os bancos, Não pode, né, irmãos? Tem que ter vida, né? Então, participar.
Se o pessoal, né, se os corintianos, sofredor, os palmeirenses também, os vascaínos nem se fala, tem alegria com o time deles, né? Uai, né? Santista já tem alegria, né? Santista nem fala que Santista já é alegre por natureza, né? Você torce para qual time, pastor? É. Grande 8-0, fácil. É, rapaz, é vascaíno também? 8 na vida, se Flamengo. Não, foi o Flamengo que ganhou de 8 vezes. O Vasco deu um ataque no Santos, disse, foi 6, né? Foi só 6, é. Não, a gente tem que dar chance também para os outros times mais fracos poder, né? Mas o 8, agora eu lembrei, foi o Flamengo. Então, se o pessoal tem essa alegria, gente, que dirá então nós, como povo de Deus, que temos a alegria indizível e cheia de glória. Ele não pode ter um culto. Lá o pessoal, os corintianos então, ficam pulando. Eu tinha um colega no seminário, né? O Cezinha, né? Corintiano fanático, né? E ele ia para o estádio, né? E na época que não era crente, e ele disse que ele pulava, mas a torcida o jogo inteirinho, pulando e gritando. Pensa um negócio desse, o que é aquilo? Né? É claro que a gente não vai fazer essas loucuras, mas, gente, nós podemos ter um culto xoxo, né? O nosso culto tem que ser alegre, né? Porque nós estamos servindo um Deus alegre. Nós temos a alegria verdadeira, amém, irmãos? Né? Nós temos realmente a alegria que ninguém pode tirar da gente, né? Mesmo que a gente perde de 6-0, né? Mas a alegria continua. Você não pode ficar zangado, triste, né? Oh, Jesus! Então, concluindo, uma igreja local é uma organização eclesiástica. Como organização, ela necessita de princípios e normas para se conduzir. Mas a igreja não é apenas uma organização, é um organismo vivo. Né? É um organismo vivo. É o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, no texto que nós lemos, somos membros uns dos outros, um só corpo, né? Onde não pode haver inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Nós devemos vencer a carne, né? Fazer morrer a nossa carne e crescer na unidade do corpo de Cristo. A igreja de Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Por isso, cada membro, como parte desse corpo, deve ser obediente ao Senhor da igreja, ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Você está feliz com a sua igreja? Eu posso dizer que sim e não, né? Nós precisamos orar por um negócio chamado de primeiro amor. Você sabe o que é isso? É um amor fervoroso por Jesus, né? Vai passando os anos, a gente parece que vai se esfriando, vai acomodando, né? Não, a gente tem que ser um povo vibrante, um povo cheio do Espírito Santo, amém? Nós temos uma história linda, irmãos, um sistema de doutrina também maravilhoso que Deus nos deu na palavra do Senhor, né? O sistema de governo também é abençoado. A igreja presbiteriana, as igrejas reformadas, de fato, era para estar estourando, vamos dizer assim, no Brasil. Se a gente viver o que nós temos diante de nós, né, como igreja, era para avançar, era para ser uma igreja de Pinheiros. Né? Mas vocês percebem que a igreja de Pinheiros o pessoal trabalha. Agora o pessoal não quiser trabalhar, não vai, não avança. Né? Então, vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso,
Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela história da nossa igreja, pelo sistema doutrinário, pelo sistema de governo, mas sobretudo porque somos corpo de Cristo, unidos à tua igreja, reunido, ó Deus, em toda a face da terra, de irmãos e irmãs de todas as denominações, ó Deus, que o Senhor tem como igreja do Senhor Jesus, a igreja bíblica. Obrigado, ó Pai, por fazermos parte do corpo de Cristo, que possamos crescer como irmãos, ó Deus, na unidade do Senhor, e assim, ó Deus, fazemos a diferença na nossa cidade, no nosso país e no mundo, para a tua glória. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.